Muitas vezes é motivo de preocupação para os pais, né? Será que os filhos... Tem alguma coisa de errado com os meus filhos? Eu vejo ele tá falando sozinho. É muito comum as crianças, até me parece que por volta de 6 anos, né, investirem nesse tipo de fantasia. Mas quando é que a gente deve começar a se preocupar? Amigos imaginários, esse é o tema hoje do nosso Papo de Quinta. E a gente recebe aqui no Mulher Demais a psicóloga Michele Sarmento. Bom dia, Michele, seja bem-vinda ao programa. Eu falei ali que é muito comum na infância, mas nem todo mundo teve esse amigo imaginário, porque algumas pessoas desenvolvem e outras não. Bem, é o seguinte, existem 3 motivos. Na verdade, o que seria um amigo imaginário? Para a gente dar só uma... Seria uma construção simbólica, né, que a criança fantasia, ou seja, pode existir de 2 formas. Pode vir através de um amigo invisível, né, que ela não vê aquela imagem, mas ela fantasia toda aquela cena de nomes, de cores, de gestos, de tudo. E também poderia ser através de objetos personificados, como um travesseirinho de costume, um paninho, ou uma boneca, um brinquedo, urso de pelúcia, essas coisas. Certo. Então ele vai fazer com que aquele objeto seja real, entendeu? Ele faz com que aquele ali, ele forma como se fosse um amigo de verdade, né? Então não necessariamente precisa ser a figuração, pode ser que realmente exista. Tem criança que fica com aquele paninho, às vezes até conversa com o paninho. Então isso também seria uma forma de amigo imaginário. Aí, como você me perguntou, existem 3 formas que fazem com que surja esse comportamento da criança. Um seria a questão da solidão da criança, né? Então, assim, crianças, isso acontece mais com filhos primogênitos, né? Ou filho único. Então, ele, por conta da solidão, ele procura esse amigo, ele fantasia esse amigo para ter mais essa companhia do lado. Né? Uma segunda forma seria quando a criança passa por algum trauma, ou uma perda de ente querido, ou viagem dos pais, né? Assim, mudança de cidade, separação dos pais. Então, assim, pode fazer com que ocorra esse comportamento. Né? Também como forma de solidão. E a terceira seria a criatividade da criança mesmo. Fantasia, a imaginação. O prazer, o lúdico, né? Crianças que têm muita criatividade também pode. Pode ser. Quem não teve, significa que... eu não tive. Pode não ter sido. Exatamente, e muitas vezes até a gente não lembra, né? Eu não consigo me lembrar se eu tive algum... Se eu tive um, até porque assim... Então, e dura até que idade, mais ou menos? Mais ou menos 7 anos. 7 anos. 6 a 7 anos, né? Então, assim, a partir de 3 anos, quando a criança já está naquela questão, né, tá tendo frases mais completas, então faz com que ela comece a criar essas fantasias, né? Brincar de boneca, por exemplo, e dar nome, brincar com aquela boneca, imitando a rotina da casa, a casinha e tal. Isso já é, a gente pode dizer que é um amigo imaginário ou não? Ela só está dando vida ali naquele momento? Isso, ela está brincando, né? Ela está fantasiando aquela história. Muitas vezes ocorre com o dia a dia de casa, então muitas vezes a criança imita a mãe, né? Às vezes tem comportamento mandando na criança, então tudo isso é saudável, nada disso tem problema, os pais não precisam se preocupar nisso aí, em relação a isso, no momento. No momento. Quando é que a gente deve se preocupar com esse amigo imaginário? Bem, Fernandinha, a gente se preocupa mais quando a primeira coisa, o pai tem que começar a observar a criança, os gestos, as atitudes dessa criança, como é que ela está se comportando com esses brinquedos, né? Então, assim, pode existir um momento que a criança começa a se privar da sociabilização, ou seja, de não querer sair mais com os pais, não querer ter esses amigos reais. Então, isso aí o pai já começa a observar. Entendi. Entendeu? Quando ela começa a trocar. Exatamente. Outro motivo seria a questão do comportamento da criança. Perceber se a criança está muito agressiva, se a criança está triste, né? Se anda no cantinho e sempre com aquele amigo o tempo todo. Né? Então é importante observar nesse sentido. Ela vai demonstrar na frente dos pais que tem essa amizade? Ou é só, geralmente, quando ela está só, escondidinha no quarto, brincando sozinha? Olha, normalmente é no cantinho dela, mas pode ocorrer dela chegar e pedir na hora de jantar, olha mamãe, coloca uma mesa para fulano, né? Ele quer jantar conosco, né? Então assim, pode ocorrer também. Então assim, como o pai deve ficar nesse momento? Isso. Né? Eu estou até fazendo uma pergunta, mas é porque realmente é o que surge muito no consultório.
Os pais perguntam como é que eu deixo. O deixo. que a gente faz com isso? Corta, não corta, incentiva ou não incentiva? Exatamente. Né? Assim, eu acho, não é interessante a gente bloquear a criança, né? Deixa acontecer. Agora também não dá cabimento muito, né? Não entra naquela fantasia. Mamãe, coloca aqui uma mesa. Tá, vou colocar. Mas assim, o que é que ela quer comer? Não precisa perguntar, entendeu? É de uma forma que você fique meio que ajudando a criança naquela história para que ela não sinta esse bloqueio e venha dar problemas psíquicos depois. Mas também não pode incentivar demais, e achar lindo e entrar no mundo da fantasia da criança. Isso pode prejudicar o relacionamento das crianças na vida real, por exemplo, depois de passar dessa fase da infância? Se passar da fase, passou dos 7 anos e a criança ainda continua com isso. Né? Aí é onde os pais começam a observar se realmente deu continuidade a isso. É interessante que procure uma ajuda, um psicólogo, né, para ter uma conversa com a criança para saber. E muitas vezes acontece até com adultos. Comportamento, a gente tem até... Sim, que até no filme, aquele Náufrago. Sim. Pronto, que ele tem aquela bola. O Wilson. Exatamente, e até no reality show também. Bambam, né, criou. Acontece quando então fez com que a criança, no caso o adulto, né, tivesse esse tipo de comportamento. Sozinha significa que imaginário é a que diz isso, que fala muito sozinha, é normal, e ela se sente tão bem falando sozinha. Colocar para assim, para ensaiar um trabalho, costuma até aquela, como se fosse a professora, como se fosse os alunos ali na sala de aula. Muitas pessoas sozinhas, pessoas também até dizem para os adultos, o imaginário, o amigo imaginário do adulto costuma ser Deus, né? Quantas vezes não se pega conversando com Deus, né? É verdade. A Claudinha diz, olha, que está adorando esse papo, porque ela está se vendo, aconteceu muito com ela, e ela lembra que conversava demais e não tinha vergonha se chegasse alguém. Por isso que na casa dela hoje todo mundo está assistindo o papo e se identificando. Então nem toda criança vai esconder esse amigo imaginário. Pode e fazer parte do cotidiano, é isso, com certeza, pode, com certeza. Agora sim, outra coisa que é bem importante, a questão dos pais observarem, porque a criança, quando é algo normal, quando significa algo saudável, ela é que comanda a situação, ela é que domina aquela situação. Então ela, fulano, você está fazendo isso, saia daí. Então ela é que manda naquilo ali, vamos comigo. Então quando a mãe perceber, ou o pai perceber, que a criança está sendo dominada por essa situação, ou seja, ela chegar para o pai também dizendo assim... Isso que a Michelle está colocando. Isso, chegar e dizer assim, olha mãe, o fulano, porque sempre tem um nomezinho, né? Tá querendo me bater, tá dizendo que vai me matar, tá me perseguindo. Então é uma coisa vou fazer isso porque fulano não quer. Exatamente, então é uma coisa para se preocupar realmente, né? E aí nesse caso, precisa de atendimento psicológico? É interessante, é normal, isso é bem saudável, é interessante, é bom para o desenvolvimento emocional, criativo e intelectual da criança. Passa naturalmente essa fase? Passa, normalmente. Com certeza. Quando chegar por volta dos 6 a 7 anos, ela vai deixar um amigo imaginário e nem vai lembrar dele. É por isso que você até me perguntou, né? Eu nem me lembro se eu tive, né? A gente acaba passando despercebido isso. Porque é bem típico da fase, passou a fase, a vida seguiu, começa outras coisas. Inclusive, foi até interessante, porque eu tenho uma filha de 3 anos e ela colocou a cadeirinha e botou outra cadeirinha na frente e colocou a boneca. Eu estava lá dentro fazendo umas coisas, então ela estava jogando bola com a boneca, só que a boneca não devolvia, né? Sim. Aí eu fiz, tá fazendo o que aí, filha? Tô brincando com Bianca. Eu disse, tá brincando com Bianca? Como? Aí ela joga e ela... Aí eu fiquei... Ela jogava e ia lá, jogava pra ela. Então assim, é uma forma... Ela nessa boneca que ela denominou como Bianca, né? E aí é super natural que cria, principalmente filho pequeno e que não tem um irmão na mesma faixa etária, não tem muito vizinho. Único. Inclusive, esse é o relato também da Maiana, assim, quando criança eu sempre personifiquei meus brinquedos. Eu sou a primogênita e na minha vizinhança não tinha crianças, então é muito natural que, na verdade,
colocando aqui que é natural, fez parte da infância, né, Michele? Então, pais, ficou aí, né, o alerta, faz parte desse imaginário infantil. Aí preste atenção só nesses cuidados que a Michele falou aqui no nosso programa, para que isso seja uma coisa bacana, né, para todo mundo. Nada de incentivar, mas também nada de bloquear, né? Assim, Michele? Adorei o nosso papo de quinta de hoje. Michele, seja sempre bem-vinda ao programa, obrigada. Viu? Um beijo. Como é a filha da sua filha? Raiele. Raiele. Um beijo pra você, viu? Certamente tá vendo a mamãe em casa, né? Obrigada, Michele. Bom final de semana pra você. Viu só, gente, quanta coisa acontece